Alguém já te falou sobre a transição da adolescência para a vida adulta? Não? Oi, eu sou a Cami e hoje eu convido você a refletir exatamente sobre essa etapa da vida que eu já te adianto, é desesperador e ninguém fala sobre isso. Se você é adolescente, escuta esse vídeo, porque você vai conseguir entender um pouquinho de como era a minha adolescência e pensar se você também está sendo dessa forma, mudar algumas coisas que você não quer que te acompanhe. E se você é um adulto, fique aqui para a gente refletir juntos também. Você sabe quando acabou a sua adolescência? Quando que você começou a ser um adulto de fato? Será que ainda tem alguma coisa da sua adolescência que você traz com você hoje e que você deve deixar para trás porque não faz mais parte do seu momento de vida? Bora refletir juntos. Eu sei, vai doer. Talvez vocês vão chorar, mas é para um bem maior. Mas por que a adolescência era tão boa? Porque naquela época nós não tínhamos tantas preocupações, as nossas decisões não tinham tanto impacto na nossa vida igual tem hoje na vida adulta. Para vocês terem uma noção do meu contexto, eu estudava numa escola integral, então eu entrava umas 7 da manhã e saía às 6 da tarde. 6 da tarde não, calma, pelo amor de Deus. Saía umas 4 da tarde. Mas assim, eu tinha tempo para trabalhar? Tinha. Só que os meus pais me mimaram muito e eles falaram que eu não precisava trabalhar na época de escola, que eu poderia aproveitar esse período da minha vida e quando eu começasse a faculdade eu ia ter mais tempo livre e aí sim eu poderia trabalhar. E foi isso que eu fiz. Eu não me preocupei nem um pouco com o trabalho. Eu realmente vivi a minha adolescência. Então eu ia para a escola, depois eu ia para academia, chegava em casa, dava uma organizada rápida nas coisas e aí eu tinha praticamente das 6, 7 da noite até as 11 livre. Nem com janta eu precisava me preocupar, porque a minha mãe já tinha feito. Então, olha só, ela já tinha pensado no que ela ia fazer, ido no mercado, feito a janta, e eu só precisava comer e fazer o que eu quisesse. Nem lavar a louça eu lavava. Então, assim, eu realmente fui muito mimada, ou folgada, depende do ponto de vista, mas eu aproveitei muito. E é isso. A adolescência, ela traz essa falsa estabilidade, né? Porque a gente começa a entender que a nossa rotina realmente é só estudar e é isso. Ou para quem trabalha. Eu também tinha amigos que trabalhavam, mas eles também tinham pais que forneciam comida para eles. E aí era isso a vida. Trabalhar, ou estudar, trabalhar, ou trabalhar, estudar, chegar em casa e já tem tudo ali garantido. E na vida adulta não é bem assim. A gente tem que se preocupar com janta, com o mercado, com a limpeza da casa. Tem muita coisa pra gente fazer. E aí a gente já começa a ficar sobrecarregado. Então a vida do adulto já é assim, bem mais diferente. Mas eu vou chegar aí nesse ponto, que é também o que eu quero trazer nesse vídeo, que é mostrar pra vocês como que foi a transição da minha adolescência pra minha vida adulta. Já adianto que não foi nada fácil, pra mim foi muito difícil. Eu chorei muito. Às vezes, quando eu paro pra refletir, eu ainda choro. E aí eu tô gravando esse vídeo pra trazer isso mais pra minha consciência também e pra despertar isso em vocês, caso vocês estejam passando pela mesma coisa. Voltando pra minha adolescência. Na minha casa, sempre foi repleta de gente, desde a minha infância. Eu tinha muitas amigas e o point era na minha casa. Então, desde a infância, as minhas amigas dormiam em casa praticamente todos os dias, todos os finais de semana. E aí, quando mudou pra minha adolescência, isso continuou. Eu tinha 2 amigas em específico que eu considerava minhas irmãs, porque elas sempre estavam comigo. Uma era minha vizinha, só que quando a gente foi pra adolescência, né, a gente mudou de escola. Então ela dormia em casa mais aos finais de semana. E outra amiga minha, a gente se conheceu na escola e ela dormia todos os dias praticamente na minha casa, porque a gente continuou a estudar nas mesmas escolas por 8 anos mais ou menos. E ficava mais fácil, então ela dormia em casa e a gente ia pra escola juntas e tá tudo certo. Então, gente, como que eu não vou considerar elas minhas irmãs? Se eu estava com elas a todo tempo. E aí, quando eu continuei, né, na escola, a gente sempre tem aquele grupinho de amigos mais seletos pra gente fazer festinhas e tudo mais. E o point continuou sendo na minha casa. Então, os meus amigos sempre iam pra minha casa de finais de semana, eles também dormiam lá, a gente tinha bastante espaço. Então, todas as festas eram lá, sempre tinha gente, seja de final de semana, seja de dia de semana. E aí, minha adolescência foi repleta de gente. Eu tava tranquila quanto a isso. Quando eu olho pra esse lado da minha adolescência, realmente foi algo tranquilo. Mas tem um outro lado, que é o lado de que a gente também tá passando por mudanças, a gente também quer agradar todo mundo, nosso corpo tá passando por mudanças, e eu não me sentia bem com ele e ainda assim sofria
sim, preconceito, né, bullying por conta de algumas questões que eu tinha ali, mas diz as pessoas que faziam isso comigo que é porque achava engraçada, porque viam que eu não era o que eu achava que eu era, falando por códigos, né? Mas eles viam que eu não achava, que eu não era o que eles achavam. Ai, gente, até eu me perdi. Mas enfim, eles me tratavam mal porque achavam engraçado, mas que não estavam me tratando mal. Era só pra ver a minha reação porque eles achavam que eu estava brincando, reagindo daquela forma. Basicamente é isso. Então teve esse lado ruim da minha vida também. Outra coisa é que eu sempre fui um pouco estereotipada por conta de ser descendente de japonês. E quem é japonês, às vezes até quem não é, sabe que japonês tem muito aquilo de ai, você é tão quietinha, você é tão tímida, você é muito inteligente. Isso pesava em mim, porque eu esforçava bastante pra continuar, às vezes, nesses rótulos, e pra me permanecer no lugar que as pessoas me colocavam. Então eu tinha que agradar os outros, cresci com isso, que eu preciso agradar, que eu preciso sempre entregar mais do que esperam de mim. Tem aquela questão de relacionamento que eu também passei no vídeo anterior, né? Lá das minhas primeiras vezes. Então, se vocês quiserem, vocês podem olhar lá pra não ficar muito repetitivo. Mas a minha adolescência foi basicamente isso. O lado bom, minha casa sempre estava cheia, eu sempre estava rodeada de pessoas. O lado ruim é que apesar de eu estar rodeada de pessoas, as pessoas nem sempre me tratavam bem. Eu sempre queria agradar elas. E também tinha aquela questão de eu estar encaixada de um rótulo e que eu precisava estar nesse rótulo. A transição da adolescência para a vida adulta, ela é silenciosa e por isso que ela é tão dolorida. Não tem uma idade certa, não é porque eu saí dos 18 que eu deixei de ser adolescente e virei adulta. Não tem um dia, um horário específico, não é um evento. É algo, um conjunto de fatores que simplesmente faz com que a gente perceba depois de um certo tempo, então ainda demora, depois de um certo tempo que a gente percebe que a gente entrou na vida adulta. E durante esse processo dessa transição, é triste. E eu fiquei muito chateada por muito tempo, enquanto eu não tinha percebido que eu tinha saído da adolescência. Como vocês viram, minha casa sempre foi rodeada de pessoas, então eu sempre estava com amigos por perto. E aí, aconteceu que da noite pro dia eles pararam de frequentar minha casa. E aí eu fiquei pensando e coloquei todo o problema em cima de mim. Bom, isso só reforça a ideia de que eu sou uma pessoa chata. Ninguém me suporta, ninguém gosta de mim. Eles só ficavam aqui em casa porque, uma, era o lugar que podia ter festa. Duas, porque nós éramos da mesma escola, então, por respeito, para facilitar ali, né, na relação do dia a dia, eles me suportavam. E aí depois eu senti raiva, que eu fiquei, não é possível que seja só por conta disso. Que seja porque eu sou uma pessoa chata? Não, eu acho que eles são interesseiros. Eles só vinham na minha casa por causa das festas, por causa das minhas amigas. E aí eu fiquei com raiva e com esse sentimento ruim de tristeza, de não ser valorizada por muito tempo. E aí só quando eu parei pra refletir que a minha vida mudou, então consequentemente a vida deles também mudou, né? Significa que não é que eu sou chata ou que eles são interesseiros. Não tem esse ou, entendeu? É porque a vida mudou e realmente não cabia mais pro nosso momento atual continuar os mesmos encontros da adolescência. E não é que eu perdi total contato com eles. Às vezes eu até falo com alguns ainda nas redes sociais e tá tudo bem. Mas hoje eu consigo enxergar isso. Hoje eu consigo ver que são momentos diferentes. Esse passado, que eu senti essa dor de que ninguém gostava de mim ou de que eles eram um bando de interesseiro, me percorreu a vida por muito tempo. E aí eu fiquei com essa sensação. Por isso que eu tô aqui pra contar pra vocês. E falar que se você é adolescente, você não vai carregar seus amigos pra vida adulta. Todos eles. Claro, alguns vão continuar na sua vida. Assim como amigos de infância também continuam na sua vida. Só que não são todos. E aí, quando a gente aceitar isso de forma mais rápida, é mais leve, é mais fácil da gente entender e a gente não vai sofrer. Então, se você é adolescente, vive tua vida. Aproveita cada momento com seus amigos, porque eles são muito seus amigos nesse momento. Mas, quando vocês mudarem um pouquinho a rotina da vida de vocês, vai ter um certo distanciamento. E algumas pessoas não vão mais falar com você. E tá tudo bem, é isso que a gente tem que aceitar. E se você é um adulto que também passava por isso, pelo mesmo pensamento que eu, de que ou você era muito inferior, ou de que seus amigos eram os culpados, abandona essa ideia, gente. A gente não precisa viver com esses amigos, começa aí. E não é que eles não eram de verdades, eles eram de verdades lá naquele momento. Agora, no atual momento, na vida presente, eles não estão com a gente e não tem nenhum problema. O que importa é que lá no passado vocês foram felizes com essas amizades.
E agora vocês estão fazendo novas amizades também. E isso que é importante. O nosso ciclo social sempre vai mudar. Algumas pessoas vão permanecer, mas ele sempre vai estar mudando porque os seres humanos são sociáveis e a nossa vida muda a todo momento. E é normal a gente perder o contato com algumas pessoas e manter contato com outras pessoas. Colegas de trabalho. Ano passado, eu aprendi também que colegas de trabalho são colegas de trabalho. A gente precisa aproveitar eles a todo momento lá dentro, porque é a mesma coisa da escola. Se você, por um acaso, mudar de emprego, ou seu colega mudar de emprego, não são todos que vocês vão conseguir levar para a vida de vocês. E tá tudo bem. Também tem que aproveitar o momento. A gente foca muito em ou ficar pensando no futuro, ou ficar remoendo o passado. E isso a gente precisa parar de fazer. Focar mais no presente. Senão a gente não aproveita nem o presente, preocupado com o futuro. E depois lá no futuro a gente tá pensando no passado que a gente podia ter feito uma coisa diferente. Isso é ridículo se você parar pra pensar. E, gente, é normal, tá? Qualquer pessoa faz isso. Eu faço isso. E eu estou tentando parar, eu tô tentando aproveitar mais o presente. E aí, a mesma dica que eu dou. Aproveita os amigos do trabalho, porque você não vai conseguir levar todos eles quando o momento da sua vida mudar. E tá tudo bem. Ninguém foi falso, ninguém tá ali de interesse e tudo mais. A gente só precisa parar de rotular e apenas aproveitar o momento. Apesar de eu ter esses problemas com o relacionamento, né, com as pessoas, assim, de não conseguir entender em qual momento a gente parou de ser tão próximos, eu comecei a aprender agora. Mas trabalhar essa parte da transição, né? Então, como eu falei, na escola eu não trabalhava, mas quando eu comecei a faculdade eu comecei a trabalhar. E meu emprego foi muito tranquilo. Também já falei disso no vídeo das primeiras vezes. E aí, trabalhar pra mim foi uma coisa que eu não sofri durante essa transição. Agora, outro sofrimento foi a minha construção de família. Não que foi ruim, mas vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Eu comecei a namorar uma pessoa mais velha, então ele já era muito mais maduro do que eu me sentia na adolescência. Então, era muito difícil pra mim entender algumas responsabilidades da vida quando eu mudei. Como eu falei, eu fiz faculdade e aí eu tinha os amigos da escola que ainda eram próximos, comecei a namorar essa pessoa, consequentemente me adotaram, né? A família me adotou, porque aí eu tenho a minha família de sangue e eu tenho a família do meu namorado também. E eu resolvi fazer minha festa de aniversário juntando todos esses grupos. A primeira festa de adulta, porque foi a primeira festa que eu organizei sozinha. Então, eu encontrei uma chácara, aluguei, encontrei buffet para fazer as comidas, né? Para ninguém ficar trabalhando, e convidei todos esses grupos. No dia do meu aniversário, que pra mim é a data mais importante da minha vida, que eu preciso estar feliz e comemorando, eu passei o dia inteiro chorando, porque eu não sabia se as pessoas estavam gostando da festa. Eu precisava impressionar a família que tinha acabado de me adotar. Eu precisava impressionar minhas novas amigas da faculdade, meus colegas de trabalho. Esqueci de falar, eu também chamei eles. Minha chefe estava lá. Eu precisava mostrar que eu conseguia fazer tudo, que eu conseguia conectar as pessoas. Vamos lá, recapitulando os grupos. Amigas de infância, amigos da escola, amigos da faculdade, colegas de trabalho, minha família e a família do meu namorado. Eram 6 grupos diferentes que eu queria que todo mundo ficasse conversando entre si, porque naquela época eu também não entendia que cada um podia ter o seu grupinho e conversar eles entre si. Ninguém precisa ficar uma roda gigante fazendo amizade. Não é assim que acontece. Não é assim que as relações acontecem. E eu fiquei muito angustiada com isso, porque a festa inteira, sério, a festa inteira, gente, eu sumia pro quarto chorar. E aí, às vezes, algumas pessoas iam lá, porque percebiam que eu sumi da festa, e aí me pegavam chorando, tentavam me ajudar, mas eu não conseguia entender ainda que eu não precisava chorar. Eu poderia simplesmente estar me divertindo, porque todo mundo estava se divertindo. E aí aconteceu o caos. O som estava alto porque algumas pessoas estavam dançando. Só que outras pessoas, inclusive os adultos, preferem ficar conversando ao invés de dançar. Então eu pedi para o grupo de amigos abaixar o volume do som. Isso foi um caos, porque elas acharam que eu não ligava mais para elas e o desejo delas de dançar, e que eu só me preocupava com as outras pessoas que não queriam dançar. Lá vai eu chorar de novo porque, nossa, não consigo dar atenção, ninguém consegue entender. E aí eu já transferi. Poderiam ser empáticos comigo, né? É a primeira festa que eu tô organizando, olha o tanto de gente que tem. Será que ninguém tá percebendo que eu também tô sofrendo?
Depois até me pediram desculpa, mas também demorou, ó, pra perceber o que tinha acontecido. E aí, foi um caso esse primeiro aniversário. Mas depois passou. E aí eu consegui, as próximas festas, organizar bem mais tranquila e aproveitar, porque eu deixava de me importar com a opinião das pessoas. Você não tá gostando? Meu filho, vai embora, não tô nem aí pra você. Eu já te convidei e a festa é pra nós. Se você não gostou, tchau, entendeu? Então eu tô levando mais esse pensamento. Quem tem que gostar sou eu ou a pessoa que eu tô fazendo a festa. Inclusive, meu filhinho de 2 anos. Ai, que gracinha, foi aniversário dele recentemente. E eu tive esse pensamento durante a festa também. Eu me preocupei um pouco no começo. E aí quando eu olhei pro lado e eu vi ele se divertindo, eu falei, gente, era isso. Eu fiz a festa pra ele se divertir. Se ele tá se divertindo, é ele que importa. Se os outros não estão, fazer o quê? Aproveita e não se diverte e continua lá, ou vai embora. Tá tudo bem. E aí eu venci esse meu medo de organizar festas e esse meu medo de que as pessoas não estão se divertindo em algo que eu fiz. Foi muito, muito tranquilo. Tá tudo bem, gente. Demorou um tempo, tipo uns 3 aniversários aí pra acontecer. Demorou, mas eu superei. E é isso que importa. É essas conquistas que eu me coloquei a comemorar a cada vez que eu conquisto cada uma. Eu falei que eu tenho um filho, mas vamos voltar uns passinhos pra trás. No início do meu relacionamento, eu dormia pouco na casa do meu namorado. E aí, quando a gente começou a maratonar séries, eu pensei que eu já poderia ficar dormindo mais tempo na casa dele. E assim eu fiz. Então, as minhas coisas acabaram ficando lá. E a minha mudança da casa dos meus pais para a casa do meu namorado foi bem natural. É como se realmente só aconteceu, só fluiu. E aí, eu passei pela minha primeira angústia de separação dos meus pais. Porque eu nunca tinha ficado tanto tempo longe deles. E tanto tempo, 3 dias, 4 dias, pra mim era muito, tá? E aí aconteceu o quê? Eu comecei a chorar na casa do meu namorado, porque eu queria voltar pra minha casa e dormir na minha casa. Só que quando eu estava em casa, eu chorava porque eu queria voltar pro meu namorado e dormir com ele. E aí eu não sabia com quem eu queria ficar. Eu queria morar todo mundo junto e dormir todo mundo junto. Tô brincando, gente, brincadeiras à parte, mas basicamente era isso que eu sentia. Eu não queria deixar ele e não queria deixar minha família. E aí, pra mim, assim, foi o meu primeiro caos de relacionamento com pais e namorado, né? Porque eu não sabia lidar, mas com o tempo também eu fui entendendo que tá tudo bem, que as pessoas saem de casa, que os pais estão ali ainda, não deixaram de ser nossos pais. Mas aí aconteceu outra coisa. Tive meu filho. E, gente, incrível a sensação de ser mãe. Nossa, você descobre um amor muito grande. Não sei se mães me assistem, pais também, mas eu acho que o amor materno deve ser bem diferente. Mas é um amor que dói, sabe? É um amor muito bom e que também dói, porque você fica muito preocupada, vem muita ansiedade, muita coisa. Mas esse vídeo não é sobre maternidade. O que eu quero dizer aqui é a simples coisa de que, a partir do momento que eu virei mãe, meus pais acharam que eu deixei de ser filha. E eu fiquei, não é possível que isso está acontecendo comigo. E aí foi outro ponto traumático da minha transição de adolescência para fase adulta. Porque eu estava preparada para ter uma família, eu quis construir uma família. E não foi tão difícil quanto eu achei que seria. Também foi algo natural, obviamente, a gente sempre tá aprendendo muito com os nossos filhos, como que a gente deve criar e tudo mais. Mas, mais uma vez, esse vídeo não é sobre maternidade. E aí eu comecei a sofrer porque os meus pais pararam de ligar pra mim. Mas não é porque eles estavam ligando pro meu filho. Não era isso, tá? Era o contrário. Eles não estavam nem aí, na verdade, para mim. E uma vez eu verbalizei isso pra eles. Então eu chamei eles pra conversar e perguntei o que estava acontecendo. O que tá acontecendo que vocês estão me abandonando como filha? E aí o que eles me falaram foi exatamente o que eu acabei de falar. Eles achavam que, pelo fato de eu já ter construído uma família, eu não precisava mais deles. E eles estavam me dando um espaço, mas eu nunca quis esse espaço. E aí, gente, que eu falo, a gente precisa conversar. Porque não vai adiantar você ter uma atitude achando que o outro quer que você tenha essa atitude. Por exemplo, meus pais acharam que, por eu ter saído de casa e construído minha família, eu não queria mais eles perto de mim. Jamais. Entendeu? Jamais eu quero isso. E aí eu comuniquei isso pra eles, porque eu sofri muito, falando que eles não gostavam mais de mim. Eu tenho isso, né? Que as pessoas não gostam mais de mim, vocês já perceberam. E aí meu namorado me ajudava, ele ficava, não deve ser isso, conversa com eles. E obviamente muita terapia, que é o que me ajudou a entender que o mundo não gira em torno de mim mesmo
e poder ter umas interpretações mais leves das atitudes das outras pessoas e comunicar quando eu acho que alguma coisa tá errado, né? Gente, óbvio que eu quero sempre que meus pais estejam ali pra mim, me dar a atenção que eu tinha antes e tudo mais. E com isso, eu queria dizer que o que eu aprendi durante essa transição da adolescência para a fase adulta da minha vida, ela foi dolorosa, mas fez eu entender que as coisas não dependem só de mim. E nessa transição, durante esse período, é a fase mais divertida assim da sua vida. Todo mundo fala, né? Ai, a adolescência é a fase mais divertida da vida. Mas não, é o que você tá fazendo no momento. Vamos voltar, foco no presente. Então, agora também tá sendo uma fase divertida na minha vida. Tá aprendendo um pouco sobre como que é essa transição e poder passar isso pra vocês também. E eu aprendi que a gente tá aqui pra errar, pra aprender. Não precisa saber tudo. Lembra do vídeo das primeiras vezes? Vou deixar ele aqui pra vocês assistirem. Então, nas nossas primeiras vezes, a gente não precisa ser perfeito. Da mesma forma que durante a transição de uma etapa da vida, a gente também não vai saber como reagir. O que importa é que a gente precisa ser leve conosco, saber que a gente pode errar, pode aprender e que a gente consegue lidar com isso. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar parar, refletir e entender melhor que o seu eu do passado tinha aquilo para lidar. Mas e agora? O que você quer fazer com isso? É por isso que eu convidei vocês para refletirem quem vocês eram na adolescência de vocês, se ainda existe alguma coisa que faz parte dessa etapa da vida e que você não quer mais ter com você, reflita sobre ela, tenta entender por que ela ainda te acompanha e o que você precisa fazer para deixar ela de lado. Não faz mais parte da sua vida do presente, não faz mais parte do seu momento. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, permita-se reorganizar. Você não nasceu pronta, as fases da sua vida não tem um tutorial de como que vai ser, não tem um trailer para você saber o que vai acontecer. Então, permita-se viver, permita-se reorganizar a sua mente, reorganizar seus comportamentos. Entenda que as pessoas vão deixar de fazer parte da sua vida e o problema não é você e nem elas, é só que para esse momento não faz sentido. Seus pais vão continuar sendo seus pais. Você vai continuar carregando toda a bagagem de aprendizado que eles trouxeram para você. Não se sinta no peso, na obrigação de agradar as outras pessoas. Fique feliz com você mesmo, se agrade, porque se você só pensar em agradar os outros, tudo que você for fazer na sua vida vai ter um peso muito grande, um peso emocional, não só físico. Você vai se sentir desgastada de qualquer forma. Então, claro, seja pelo menos ali, né, empática com as outras pessoas, mas não fica se inferiorizando ou querendo ser o herói de todo mundo, a heroína de todo mundo e fazer o melhor pra eles e deixar você na pior, tá? E é isso que eu queria passar pra vocês. E assim, a dica master que eu tenho pra vocês, que me ajudou muito a passar por essa transição da minha vida e por todas as outras transições que acontecem durante a vida, é a terapia. Gente, terapia funciona muito, porque você vai entender como que você funciona e como que você pode mudar o seu modo de ser também. Então, isso também me libertou de muitas crenças e é essencial para todos os momentos da nossa vida. De verdade, sério, gente. Se eu não conhecesse a terapia, provavelmente eu estaria presa lá no passado, porque eu não ia conseguir lidar com todas as mudanças, com tudo sozinha, sem a ajuda de alguém específico, né, especializado ali para isso. Entenda, se você tá passando por essa transição, você não tá atrasada, você não tá louca da cabeça porque você não consegue lidar com as coisas sozinhas. Você tá passando por um processo e processos exigem etapas, que exigem várias ações, inclusive uma delas é fim de ciclo, é falar tchau para algumas coisas e tá tudo bem. A gente precisa deixar coisas da nossa vida para trás para a gente conseguir seguir em frente de forma mais leve. Espero ver você no próximo vídeo. Beijo!